ADIAL, Associação Pro Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás. Chegou o momento da gente falar das políticas que garantam o desenvolvimento industrial aqui no nosso estado de Goiás. Quando a gente fala em desenvolvimento industrial, nós estamos falando em abrir novas indústrias, em dar condições para a expansão das indústrias que aqui já estão. Tudo isso, é claro, para gerar mais emprego para a nossa gente. Está chegando o presidente executivo da ADIAL Goiás, o Edival Portillo, que é mais conhecido como Chequinho. Bom dia, Chequinho. Bom dia, Edmilson. Bom dia, nosso ouvinte da Difusora Goiânia. Uma satisfação estar aqui com vocês novamente, abordando hoje, no nosso desenvolvimento industrial, uma questão que vai além dos debates dentro das empresas ou das entidades, mas que é uma preocupação que, de tão relevante, premiou o Nobel de Economia deste ano, o mercado de trabalho. O trio de economistas que venceu o maior prêmio de economia do ano abordou um tema em seus estudos que vai além do mundo científico e o que incomoda governos, empresas e famílias. Avançaram nos estudos sobre os efeitos do salário mínimo e da educação no mercado de trabalho. Os três, David, Joshua e Guido, um americano, um canadense e um holandês, apontaram com ferramentas mais apuradas da ciência econômica que aponta que faltam soluções relevantes para as questões do emprego, da renda e da capacitação de mão de obra. A ADIAL, com seu programa ADIAL Talentos, tem se aprofundado empiricamente, pois não estudamos cientificamente o tema, mas o vivenciamos aqui na prática do dia a dia. Temos observado que educação, capacitação e experiência profissional direcionam o emprego. E várias áreas aqui que estamos divulgando, sobram vagas, mesmo em um cenário de taxa de desemprego recorde para os últimos 10 anos do nosso país. Mesmo em se criando 100 mil vagas em 8 meses em Goiás, de janeiro a agosto, outro número também recorde, não se consegue ocupar as vagas que são abertas em razão da baixa quantidade de profissionais formados. E não são poucas áreas não, viu, Edmilson? Falamos de área técnica, algumas áreas administrativas e outras especializadas. Seja especialistas em TI, tecnologia da informação, área de mecânica de diesel, área de motorista de caminhão, de elétrica industrial, temos a vaga, mas na região não tem a quantidade de profissionais necessários. No projeto da ADIAL, que tem poucas semanas agora de lançado, unimos um banco de dados de currículos e vagas, sem custo para os dois lados, empresas e trabalhadores, para cruzar com quem quer contratar, com quem quer emprego. A empresa muitas vezes encontra o trabalhador que precisa em outra região do estado. Com isso, começamos a entender que tem um profissional, por exemplo, lá na região sudoeste de Goiás, que atende a demanda de empresas aqui em Aparecida de Goiânia. Ou vice-versa, tem um profissional em Goiânia, mas a vaga está longe dele, está, por exemplo, lá em Tumbiara. É um paliativo a junção dos dois por meio de um aplicativo, pois o ideal é que a formação seguisse a oferta de vagas. Com a ampliação de currículos, poderemos trazer também dados para o mercado ofertar mais vagas. Para isso, é preciso que nosso ouvinte que procura emprego ou indique para algum parente ou amigo baixar o aplicativo ADIAL Talentos em seu celular ou, como disse, indicá-lo e depois preencher rapidamente os dados, bem simples, para que a oportunidade de emprego consolide. Importante termos mais trabalhadores inscritos nesse portal para ocupar essas vagas que surgem diariamente. Os vencedores do Nobel de Economia foram premiados pelo uso de experimentos naturais, ou seja, situações da vida real, para calcular seus impactos no mundo, para entender as relações de causa e efeito em áreas como o mercado de trabalho e educação. Seus estudos sobre questões centrais para a sociedade, educação e emprego, mostraram que ao aumentar o salário mínimo nem sempre causa o crescimento do desemprego, o que contraria a visão do governo brasileiro, que defende que a política salarial poderia causar demissões. O que movimenta as empresas é exatamente o contrário, o consumo. Se aumenta a massa salarial da sociedade, eleva o padrão do consumo, as empresas vão gerar mais emprego porque vão precisar produzir mais.
A realidade é exatamente o inverso. A perda do poder de compra do trabalhador brasileiro por conta da inflação ou do salário defasado reduziu a produção, o emprego e o consumo, empobreceu a economia. Eles provaram na teoria que o salário mínimo maior não impacta negativamente nas empresas e no emprego. De fato, temos de concordar, durante a pandemia, o aumento de recursos na sociedade, por meio do repasse do auxílio emergencial, manteve o consumo alto e salvou não apenas as famílias, mas as empresas que mantiveram a produção e o emprego em bons patamares, mesmo com quarentena e isolamento social. Nas duas pontas, Edmilson, educação e oferta de vagas, salário mínimo e geração de emprego, as teorias dos economistas premiados têm relação direta com as nossas realidades. Esperamos que sejam estudos considerados para as próximas políticas públicas de desenvolvimento econômico, pois de uma forma ou de outra precisamos inovar para sair da crise. Quem sabe este não é o caminho. Um abraço a todos e boa quarta-feira, até o próximo programa. Grande abraço, Chequinho. Você volta com a gente aqui então na Difusora Pai Eterno, aqui no Rádio Livre, para continuar destacando ações que possam garantir ainda mais o desenvolvimento industrial em Goiás. Edival Portilho, conhecido como Chequinho, presidente da ADIAL Goiás.